Olá, telespectadores. Nós estamos esta noite, então, dando continuidade à análise dos livros de Norberto Kepp. E esta noite, ou para aqueles que nos veem de manhã, hoje estaremos focalizando a decadência do povo americano e dos Estados Unidos. Quem vê esse título vai imaginar que Dr. Kepp escreveu esse livro recentemente, né? Sabendo de todos os problemas que esse país está enfrentando, inclusive um débito colossal de quase 8 trilhões de dólares. E sabendo que nos Estados Unidos eles têm que injetar de fora para dentro na economia 2 bilhões 320 milhões por dia. Portanto, a situação da economia americana lembra bem a situação desta senhora que tem sido muito comentada nos canais de televisão. Ela tem agora a vida dela, vai ter a vida dela interrompida, a vida entre aspas, porque ela vinha sido mantida artificialmente, alimentada artificialmente há 15 anos com uma máquina. Então, é isso que acontece com a economia americana. No entanto, Norberto Kepp percebeu isso antecipadamente. E essa é a grande eureka deste livro, porque Dr. Kepp escreveu esse livro em 1984, portanto há 20 anos atrás, na época que os Estados Unidos estavam no seu máximo, com a Reaganomics, como se eles estivessem então no seu apogeu econômico diante do mundo. E lá ele já previu o seguinte, que se os Estados Unidos não mudassem a sua filosofia econômica, se eles não mudassem as suas filosofias de vida, seus psicologismos, a sua maneira de viver e de pensar a tempo, a economia americana, o país, como uma estrutura econômica, social, de trabalho, de cultura, de ciência, de arte, estaria praticamente destruída até mais ou menos 1989. Então seria essa data limite para poder mudar a coisa. Parece que os Estados Unidos não acordaram a tempo, não receberam bem essas alertas que Dr. Kepp desenvolveu aqui, e estamos hoje presenciando uma triste decadência mesmo dos Estados Unidos como nação e do povo americano e da democracia americana, que é o pior de tudo, né, Dr. Kepp? Cláudia, eu acho que não são só Estados Unidos que estariam, assim, vamos dizer, em decadência. Eu acho que, de modo geral, toda a humanidade está num período muito ruim, que eu vou tentar expor neste programa e que os senhores irão reconhecer. Então, para esclarecer o que nós falamos, eu vou colocar aí uma sentença que pode começar a dar alguns dados sobre isso. Veja lá, não existe civilização senão através da estética, ciência, filosofia e teologia. Veja que eu coloquei lá a parte da beleza, né? A ciência, a parte da filosofia, do pensamento e da teologia. E eu não pus a parte, portanto, da economia, do dinheiro, porque mais tarde eu vou explicar para os senhores que é uma descoberta de Sigmund Freud, de que o ser humano pode ficar fixado ou numa atitude oral. Atitude oral geralmente do indivíduo que come muito, que fala muito, que consome drogas, que fuma bastante. É um indivíduo ligado aos vícios, assim, orais, da boca. Portanto, esse estado da pessoa é geralmente de uma criança de 1 a 2 anos de idade. E são justamente as pessoas que caem nas depressões. As pessoas depressivas, elas são muito orais. Então, existem 3 tipos de doença conforme a fixação do ser humano numa dessas fases. E dos 2 aos 4 anos, o indivíduo se fixa nas funções intestinais, né? As mães, principalmente, sabem disso.
que as crianças entre 2 a 4 anos se interessam muito quando elas vão aos banheiros. E se não tomar cuidado, as crianças põem a mão até nas fezes e comem. Então, mais tarde, as pessoas chamadas, então, sádicas, né? Anais sádicas, elas são sádicas por causa disso, porque substitui o interesse pelo intestino, substitui o interesse para o dinheiro. Então, o dinheiro simboliza praticamente, como Giovanni Papini falou, né? O dinheiro são as fezes do Satã. Se a pessoa, evidentemente, é excessivamente ligada ao dinheiro, porque é claro, né, o dinheiro faz parte da vida do ser humano, é necessário ter dinheiro. O indivíduo doente é aquele que ou quer dinheiro demais ou recusa o dinheiro. Quer dizer, o indivíduo não pode viver sem o dinheiro. Agora, vamos dizer, se há alguma coisa errada, nessa ideia, inclusive apregoada nas revistas, que o indivíduo pode ser milionário, até bilionário. O indivíduo que ganha, o indivíduo mesmo de profissão liberal, né? O advogado, o médico, o engenheiro, todas as profissões liberais, se o indivíduo trabalhar todos os dias, a vida toda, nunca ele irá ser um milionário. Então, para que o indivíduo se torne um milionário, ele tem que ser muito doente e avançar praticamente no dinheiro até de um modo ilícito, né? Através de venda de drogas, através de todo o meio de delinquência que existe. Agora, veja bem que nós fomos para os Estados Unidos para levar nosso trabalho lá, e os Estados Unidos, como eles foram formados? Veja essa figura que eu vou expor aí, Thomas Jefferson, né? Ele foi um dos pais da pátria. Os americanos chamam de founding, quer dizer, os fundadores da pátria americana. Então, mas veja o espírito que aquele país foi formado, que maravilha. Veja nessa Declaração dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Segundo, o pior que existe é o egoísmo dos monarcas, sacerdotes e nobres. Terceiro, né? É preferível o erro do que a inação, pois a indiferença do povo mata a nação. E quarto, a escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. Então a ideia geral é aquela lá embaixo. Se os Estados Unidos fossem livres, o mundo também seria. Os senhores notem que os criadores da pátria colocaram esses dados aí como uma declaração dos direitos dos homens. Então a nação foi criada para praticamente seguir essa orientação, essa orientação é tirada das ideias iluministas da França, né? Aliás, essa declaração veio de lá através desses autores que estudaram lá. Vejam outro autor que fala, Thomas Paine, né? Que está aí lá com os senhores. Então veja o que ele fala. Ele é um dos pais, portanto, fundadores da pátria. Veja lá, em primeiro lugar, ele notou que o indivíduo que pega o poder, ele pega o poder assim, geralmente, para dar vazão à patologia dele. Um indivíduo muito interessado pelo poder, ávido, né? Ele usa o poder como o álcool, por exemplo. Ele se embriaga pelo poder. Ou então os viciados no jogo, né? Ou então os viciados em droga. O poder é como se fosse uma droga. Ele morre, mas não abandona o poder. Como a gente sabe na história, né? Muitos ditadores, pessoas que não deixavam o poder. Então veja, em segundo lugar, o que ele fala, que a atitude era impedir que os gananciosos explorem a credulidade das massas. Os senhores notem que são princípios fabulosos, né? Algo assim impressionante. Então vamos dizer que a nação americana, se não houvesse no mundo, o mundo teria que ser bem pior do que é, né?
E esses princípios deram tanta luz e força àquela nação e ao mundo. Por esse motivo nós fomos para lá. Veja em terceiro lugar o que fala, que a classe dominante quer se perpetuar no poder. Os senhores notem, um presidente, um ministro, um prefeito, um governador de estado, vai completando os 4 anos, eles querem mais 2 anos, mais 4. Eles não querem sair, porque ficam embriagados. Eles não percebem que o poder não é para o poderoso, que o poderoso, seja ele qual for o tipo, tem que servir o povo, que o governante, o empresário é para servir o povo, não o povo servir a ele. E veja em quarto lugar, que a obrigação do povo é se rebelar contra a tirania e os tiranos. Ele se baseou lá embaixo em John Locke, Berkeley, Rousseau e Voltaire. Então, notem que quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós notamos que o poder econômico suplantou essas ideias dos fundadores da pátria, dessas criaturas extraordinárias. E o país estava mudado. O país aí colocava parte econômica, o poder econômico, acima do político até. Então, como no mundo todo está atualmente. Então, há uma confusão até entre democracia e capitalismo. Então, o americano acha que ser democrata é ter liberdade para se enriquecer, para ser capitalista, de um modo lícito ou ilícito. Então vejam agora um outro autor, né? Alexander Hamilton, e vejam o que ele escreveu, que uma constituição conservadora sempre tira a liberdade do povo, que os homens que cortejam o povo acabam sendo ditadores, que os seres humanos são egoístas e mal intencionados, e que há uma luta constante para evitar o predomínio dos indivíduos desequilibrados, que Hamilton seguiu a filosofia de Thomas Hobbes e John Locke. Mas que formidável ainda. Senhores, notem que parece um tratado de psicopatologia. Como esses homens que criaram aquela nação, que aliás é uma nação incrível até hoje por causa do fôlego, né? Da atitude ética que eles tiveram no passado, como até hoje essa nação é admirada ainda no mundo todo. Então nós já voltamos, né, Cláudia? Sim.